Olá, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Bem-vindo ao canal A Voz que prepara o caminho com o profeta Gilberto Luiz. Esse que vos fala, que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. Estamos aqui para mais uma noite de oração, onde nós vamos buscar a presença do Senhor de uma forma muito especial, para que você repouse em paz, para que você tenha um sono reparador e para que a bênção de Deus possa te acompanhar e que você tenha uma noite de descanso maravilhosa. Você que for entrando, já vá compartilhando essa live, pelo menos com as 10 pessoas aí. Compartilha ela aí pelo menos com 10 pessoas. Envie aí para o máximo de pessoas que você puder, para que nós possamos estar aqui interagindo e também orando pela vida de cada um. A oração, ela pode muito nos seus efeitos. A oração, ela é remédio para nossas almas, remédio para o nosso sono tranquilo. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Você não caiu nessa live aqui simplesmente por cair. Você está aqui porque o poder do Senhor, alguém lhe enviou um link, mas você foi tocado pelo poder do Espírito Santo. Então você que for entrando, já vai compartilhando com o máximo de pessoas que você puder, vai mandando aí para o máximo de pessoas que você puder, para que você possa abençoar outras vidas e outras vidas sejam abençoadas. A oração, ela pode muito nos seus efeitos. Talvez você entrou aqui com a mente um pouco turbada, mas de uma certeza nós temos. A Bíblia diz que enquanto os seus amados dormem, o Senhor cuida deles. É o Senhor que nos guarda. E o Salmo de número 4, um salmo de Davi, quando Davi está tocando instrumentos de corda, é um salmo davídico. Ele diz assim no Salmo 4, responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim. Ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando as ilusões e buscando as mentiras? Saiba que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequeis. Ao deitar-se, reflita nisso. Aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie no Senhor. Muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Enches o meu coração de alegria, alegria maior do que daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Esse salmo ele é muito extraordinário, porque Davi fala de algo muito especial, fala sobre as suas guerras, sobre a sua injustiça, que ele está sendo injustiçado, mas ele fala no versículo 8 de algo muito interessante, que toda essa turbulência que Davi está enfrentando, ele consegue dizer para si mesmo, em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Independente das injustiças, das batalhas que você esteja enfrentando, é o Senhor que te dará um sono adormecido. É Ele que cuidará de você e te dará segurança. A dificuldade para dormir, para você ter ideia, em uma pesquisa do Instituto Brasileiro do Sono, revelou recentemente, para você ter ideia, que 51 milhões de brasileiros, vou repetir, 51 milhões de brasileiros, ou seja, uma em cada 4 pessoas tem alguma dificuldade para dormir, ou pelo menos 1 milhão e meio precisa de ajuda de medicamentos para pegar no sono. Um dos médicos bem conhecidos, um neurofisiologista do Instituto
psiquiatra do Hospital de Clínicas da USP, o Dr. Flávio Aloé, ele aponta que 80% dos casos de insônia estão relacionados aos aspectos emocionais, tendência ao estresse, aos maus hábitos que as pessoas constituem, aos maus hábitos das pessoas. Mas sobre os aspectos emocionais que se destacam como principal causador do distúrbio do sono. O Dr. Flávio até comentou, fiz questão de anotar isso aqui, que apesar de todo o avanço tecnológico da medicina, da biologia molecular e da genética, ou a história de vida ainda é um instrumento mais poderoso quando se fala de emoções. Insônia é um sintoma secundário como a febre, e diante de um paciente febril, parte-se à procura das causas, da origem dessa doença. Não adianta prescrever apenas analgésico ou antitérmicos, é preciso saber o que está provocando o aumento dessa temperatura. O mesmo acontece com os distúrbios de sono. É preciso combater as causas do sono e não só o sintoma. O sono de Davi, conforme descobrimos pelo Salmo 3, 4 e 5, escritos sobre a mesma circunstância, porque o Salmo 3, Salmo 4, que eu li agora, o Salmo 5, Davi ele escreve debaixo das mesmas circunstâncias. Tinha todos os motivos do mundo para sofrer de insônia. E algumas vezes ele sofreu, para você ter ideia, se você lê Salmo de número 6, verso 6, Salmo 16, verso 7, Salmo 17, verso 22, e sucessivamente uma porção de salmos. Mas, apesar de sua história, queridos, escute bem isso, que apesar de toda a história de vida complicada, ela é momentânea. Ou seja, complicada, ela é momentânea. E mesmo que seja de um momento de grande estresse, acuda pelo filho. Ou seja, ele está dentro de um sistema tão difícil que ele está debaixo de um momento de pressão. Ele está acuado, está pressionado, porque o Salmo 3, 4 e 5 ele escreveu quando Absalão tentou tomar o seu trono. Ele foi acusado publicamente e ameaçado de perder o trono. E Davi consegue dormir com tranquilidade. Em sua oração de manhã ele declarou, Salmo 3, verso 5, eu me deito e dormi e tornei a acordar porque foi o Senhor que me sustentou. Nota isso aqui para você ter ideia, que Davi ele está expressando com seus próprios lábios que eu me deitei e dormi, tornei a acordar porque o Senhor me sustentou. Observe isso para você ter ideia, que coisa extraordinária. Davi está pressionado, ponto de perder o trono, dentro de uma crise, de um estresse violento, numa história complicada, porque está sendo acuado, perseguido publicamente pelo seu próprio filho Absalão. Mas em meio às crises, Davi está dizendo assim, olha, eu tenho capacidade de deitar, eu tenho capacidade de dormir, tenho capacidade de tornar acordado, porque é o Senhor que me sustenta. Na oração da noite, ele orou, Salmo de número 4, agora o verso 8, ele orou, em paz me deito, e logo adormeço, melhor dizendo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Gente, olha que coisa tremenda. Você precisa entender que no meio do caos, o sono deve ser reparador na sua vida. Como pode? Já parou para pensar ali no Salmo 3, 4 e 5? Como pode ser? Por que Davi dormia tão bem numa pressão? Qual era o segredo que Davi possuía? Qual que é o segredo? Qual que é o segredo que ele possuía nisso? Na literatura, na literatura médica, ou na leitura médica, não existe, queridos, não existe consenso no que se refere ao tratamento da insônia, já que é um sintoma e não uma doença em si mesmo. No entanto, dentre tantas dicas apontadas pelos especialistas para facilitar alguém a pegar no sono, estão as duas seguintes
que eu vou deixar destacado aqui para você. Primeiro, reservar de 20 a 30 minutos, 4 horas antes de dormir, para resolver os problemas que possam ser resolvidos. Sempre reservar. Essa é a primeira dica. Sempre reservar de 20 a 30 minutos, 4 horas antes de dormir. Ou seja, antes de você ir para a cama, 4 horas antes, para resolver os problemas que possam ser resolvidos. Segunda dica que eu quero destacar para você, escrever num pedaço de papel. Eu sempre faço isso. Escrever num pedaço de papel 4 horas antes de dormir as preocupações e as tensões que estejam perturbando seu sono. Quando nós lemos o Salmo da noite, ou a oração de Davi no Salmo 4, porque o Salmo 4 é o Salmo da noite, é a oração da noite de Davi, ficamos com a clara impressão de que tais princípios eram seguidos pelo próprio salmista. Está no verso 1. Ele resolvia seus problemas diante de Deus em meditação bíblica e em oração. No verso 2, ele escrevia suas preocupações e tensões que estão perturbando a sua alma. Estão tudo nos Salmos. A oração da noite, o Salmo de número 4, o Salmo de Davi, era usado no culto pelos mestres da música como instrumentos de corda. É um salmo de confiança, lamento pessoal, destinado, queridos, a ensinar o povo de Deus, a ensinar você que parou aqui, você que acabou de receber esse link e entrou aqui, a ensinar o povo de Deus a lidar com as situações estressantes que perturbam a alma e roubam, infelizmente, roubam o nosso sono. Portanto, o que está na oração da noite de Davi no Salmo 4 aqui, tem a nos ensinar alguns princípios. Eu quero compartilhar um bem rápido aí. Primeiro, aqueça o coração, fale com Deus de sua confiança e necessidade. Aproveita que você acabou de receber o link, você que já está aqui, já inscreve nesse canal, compartilha essa live pelo menos com as 10 pessoas, coloca nos seus grupos, coloca aí nos seus stories, coloca aí no WhatsApp, divulga para que as pessoas escutem isso. Primeira coisa que nós vamos aprender com Davi aqui, aqueça o coração, fale com Deus da sua confiança e necessidade. Olha o verso 1, ele está falando disso. No verso 1, Davi, ele está expressando isso. Ao longo do dia, e a correria, para você ter ideia, da vida, e as demandas que nós temos, e a tirania de tempo vão esfriando lentamente, queridos, o nosso coração. E nós esquecemos que de manhã, em comunhão, ou seja, que aquilo que nós aquecemos, melhor dizendo, não esquecemos, aquecemos de manhã em comunhão com Deus, mas aos poucos durante o dia ele vai se esfriando de novo até se tornar uma pedra de gelo. O coração frio não consegue dormir, por isso que à medida que o dia for terminando, ao anoitecer, em preparação para o sono, nós precisamos falar com Deus, com nossa confiança e com a nossa necessidade. Era o que Davi fazia para aquecer seu coração. Olha o verso 1 aí. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. Gente, Davi é impressionante, para você ter ideia. Antes de falar da sua angústia, coração apertado, abafado, dilatado, pelo congelamento, antes de remoer o dia diante de Deus, aquilo que foi congelado lentamente o coração dele ao longo do dia, ele aquece o coração com a lembrança do caráter justo de Deus. Ele ora e diz que Deus é que faz justiça. Falando do caráter da justiça de Deus, é Deus que faz justiça. Responderia ao seu clamor. Nossa tendência é de sempre, antes de qualquer coisa, destacar nossos problemas, remoendo o nosso coração. Mas Davi nos diz que antes de falar deles, dos nossos problemas,
dos nossos problemas, deles em ênfase, nós precisamos nos lembrar da grandeza desse Deus. Tá vendo que você não chegou nessa live por acidente e não recebeu esse link para você? Deus está falando contigo, você vai ter uma noite extraordinária hoje. Davi estava precisando de alívio para a sua angústia. Ele estava pedindo mais espaço para o coração apertado. Ele queria que Deus alargasse o seu peito para que ele pudesse respirar aliviado e dormir. Então o que ele faz? Então ele aquece o coração falando a Deus da sua confiança e da sua necessidade. Responde-me quando clamo, ó Deus que me faz justiça, dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Aqueça o coração, fale com Deus da sua confiança e a sua necessidade. Segunda lição que eu aprendo com Davi, aquieta a alma, fale de Deus aos seus temores e tentação. Salmo de número 4, verso 2 a 6. Fale com Deus dos seus temores e tentações. No verso 2 a 6, Davi trata de falar em oração com cada um dos seus temores e tentações. Era a maneira dele aquietar a sua alma. Era a maneira dele trazer alívio para a sua alma. Fale de Deus na intimidação dos ímpios, dos confrontos. Fale de Deus, ou fale de Deus a intimidação dos ímpios. Davi aquieta a sua alma diante da intimidação dos ímpios. Olha o que diz no verso 2 e 4. Até quando vocês, ó poderosos, trajarão minha honra? Até quando estarão amando as ilusões e buscando as mentiras? Saiba que o Senhor escolheu os piedosos e o Senhor ouvirá quando eu clamo ao invocado. Davi estava sendo ofendido e difamado, sua honra estava sendo historiada. Mas sabe o que ele faz? Ele estava sendo denigrido. Promessas de ilusão e mentira ao seu respeito estavam sendo espalhadas por Absalão e seu bando. Davi, no entanto, aquietou sua alma com a certeza do chamado de Deus. Ó Senhor, o Senhor escolheu. Ele traz isso para si. Eu sei que o Senhor me escolheu. Ele está falando de escolha, gente. Ele separou e distinguiu o piedoso. E a certeza é que ele ouve as suas orações. Ó Senhor, ouvirá quando eu invoco. Fale de Deus a indignação dos injustos. Davi aquieta a sua alma diante da indignação dos injustos. Quando vocês ficarem irados, não pequeis. Ao deitar-se, reflita nisso e aquietem. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confie nele. Tanto Davi quanto os seus aliados estavam ficando irados com a situação. É a maneira deles não pecarem e não reagir, deleitar-se e não remoer. Reflita nisso, queridos. Fale com Deus das suas inquietações, acalma a sua alma, traga a tranquilidade para a sua alma. Entenda isso. Entenda isso. Deus quer te dar paz para você dormir. E sabe uma das coisas mais extraordinárias para a gente terminar e orar aqui? Anime o espírito, o seu espírito. Fale a Deus da sua alegria, da sua paz. Como é que alguém pode falar de alegria debaixo de uma pressão, debaixo de uma situação que Davi está enfrentando? Mas ele, no verso 8, ele diz: em paz me deito e logo adormeço, pois tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É uma paz inerte, pois tem suas raízes em Deus. Tu, Senhor, me faz viver em segurança. Tem seus ramos frondosos, em paz me deito. Frutos agradáveis, logo adormeço. Que você possa, nesse instante, dormir em paz. Leia esse salmo. No final da oração eu quero
orar contigo, quero liberar a bênção do Salmo 4 para você. Mas leia esse salmo todas as vezes que você estiver no meio de uma angústia, leia esse salmo, porque esse é o salmo da noite. Isso aqui é de alguém que sabe o que é passar nas mesmas turbulências que você está passando. Você teve um dia difícil e as preocupações, ela apagou, congelou seu coração. Aquela porção de manhã que aqueceu seu coração, ela foi apagada pelo acúmulo dos problemas circunstanciais, das dívidas. Mas eu quero declarar sobre você que Deus lhe dará paz nessa noite. Ele dará tranquilidade ao seu espírito. Coloca aqui embaixo seu pedido de oração. E quando você coloca aqui embaixo, escreve aqui nos comentários seu pedido de oração. Vai escrevendo aqui. Escreve aqui que eu quero orar por você. Eu quero suplicar a Deus para que você tenha paz no seu peito. Para que em paz você deite e logo você adormeça. Para que você sinta a segurança do Senhor. Para que esta oração ela seja poderosa na sua vida. Coloca aqui embaixo, aproveita, já compartilha essa live para mais 2, 3, 4 que precisa nesse instante ouvir esta oração. Vamos orar? Você tem dificuldade para dormir? Está com a alma angustiada? O coração está apertado e a mente está agitada? Faça como Davi, então. Primeiro, resolva seus problemas diante de Deus em meditação bíblica e oração. Segundo, escreva suas preocupações e tensões que estão perturbando a sua alma. Crie hábito de escrever um diário de oração. Faça seu próprio livro de salmos. O fruto disso será: enchesses o meu coração de alegria. Está no verso 4 e 8. Enchesses o meu coração de alegria, e maior do que daqueles que têm a fartura de trigo e de vinho, em paz eu deito, logo adormeço, pois tu, Senhor, é o que me faz viver em segurança. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, oro pela vida dos meus irmãos que aqui estão. Em especial por aqueles, Pai, que está com dificuldades para dormir. Que tem tantas preocupações, Senhor, que o coração dele, Senhor, está congelado pelas aflições que ele passou nesse dia. Quero declarar, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo agora, que a boa mão do Senhor vá de encontro com estas pessoas agora. Com esse homem, com esta mulher que tem dificuldade para dormir, que o Senhor possa alcançar a sua alma agora. Com essas pessoas que estão com a alma angustiada também, Senhor, e com o coração apertado e a mente agitada, eu te peço, Espírito Santo, entra nesta casa agora. Traga alívio, Senhor, a este coração que está aflito. Traga alívio, Senhor, a esta alma que está angustiada. Tira esse peso, Senhor. Tira esse peso, esse aperto no coração. Essa mente agitada, Senhor. Senhor, que assim como Davi no meio da turbulência da vida, Davi, Senhor, ele se entregou a Ti. Eu sei, meu Deus, que o Senhor pode trazer alívio para essa alma. Dá essa estratégia para que eles resolvam os problemas diante de Ti em meditação com a Sua palavra. E que eles aprendam a escrever suas preocupações como um diário de oração, tudo aquilo que os está perturbando. Eu declaro, Senhor, paz ao espírito dessa pessoa agora. Eu declaro, Senhor, tranquilidade no coração desse homem, desta mulher. E declaro, Senhor, que em paz ela deita e em paz ela levanta, porque o Senhor dará segurança para ela. Eu declaro um sono reparador e declaro que você vai dormir em paz e que a mão do Senhor será a sua cobertura. Que Deus te abençoe de uma forma muito especial. Leia esse salmo, que esse salmo é poderoso. Coloca a mão no seu coração, que eu quero liberar a bênção do salmo de número 4 sobre a tua vida agora. Você que está deitado, põe a mão na sua cabeça ou no seu coração e receba a oração e selando este dia maravilhoso que está começando agora nesta oração aqui. Ouve quando eu clamo. Ó Deus da minha justiça, na angústia me destes largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os filhos dos homens, até quando convertereis na minha angústia em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aqueles que é piedoso.
O Senhor ouvirá quando eu clamo a Ele. Perturbai-vos e não pequeis, falai em vossos corações sobre a vossa calma. Calai-vos, ofereceis sacrifício de justiça. Confiai no Senhor, e ofereceis sacrifício e confiai no Senhor. Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? O Senhor exalta sobre nós a luz do teu rosto, pois estes alegria no nosso coração, mais do que no tempo em que eles multiplicavam o trigo e o vinho. Em paz, recebe isso, em paz também me deitarei e dormirei, pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amanhã, 6h30 da manhã, estamos aqui na poderosa campanha A Oração Ouvida, a Resposta Garantida. Te espero às 6h30 da manhã, que você tenha uma noite de paz e continue compartilhando essa live com o máximo de pessoas, escrevendo e deixe seu comentário aqui da sua oração, que eu estarei orando e minha equipe, nós estaremos orando por você. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.